Glória a Deus, é um privilégio para mim estar aqui com meus irmãos, tá bom? E você que está chegando aí, que o nosso Senhor Jesus Cristo venha iluminar o seu coração para que você venha ser capturado por Ele e servi-lo em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Agora eu convido você a abrir a sua Bíblia em Malaquias capítulo 3. Amém? Nós vamos chegar na parte do dízimo. Amém? Mas antes de chegarmos na parte do dízimo, existe uma exortação para todos aqueles que acreditam e confiam no Senhor, assim como Ele confia em nós. A vinda do Senhor precedida pelo seu anjo. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto. A quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz, rápida, contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Amém? A palavra do Senhor está dizendo que ele vai vir. Ele vai vir, e aquele que busca o Senhor, aquele que deseja a vinda do Senhor, você está preparado? Você resistirá naquele grande dia? Amém? Porque ele está falando aqui que ele virá como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Primeiro que ele fala sobre o ouro, né? E o sabão, e depois ele fala sobre a prata. Os três aqui simbolizam a purificação. Nós sabemos que o ouro e a prata vai ao fogo, para que todos os resíduos, todas as impurezas sejam removidas, né? E que eles se tornem puros. Amém? O sabão era um sabão chamado álcali, que ele era usado para lavar roupa, para clarear as roupas, né? Naquela época. Então, quando o nosso Senhor Jesus vier, o nosso Senhor, ele vai querer que nós estejamos preparados, puros, claros, sem nenhuma mancha de pecado naquele grande dia. Ou você vai se encontrar com Jesus, ou ele vem te buscar. Ele vem nos buscar, amém? Só que nós temos que estar preparado, obedecendo ao Senhor. E quando o Senhor Jesus fala aqui sobre o adúlteros, ele não está falando só sobre casamento, tá? Adúltero, aquele que adultera a palavra de Deus. Tudo que você desobedece, que transgride a palavra de Deus, você está adulterando a palavra de Deus, tá bom? Glória a Deus. E ele diz aqui no 6, eu não mudo, por isso os filhos de Jacó não sois consumidos. Bem, a paciência de Deus parece não ter fim. Ele sempre está esperando que nós venhamos fazer a sua vontade, que nós venhamos voltar e que ele sempre vai estar de braços abertos para nos perdoar, né? Para que nós possamos não ser pego de surpresa, né? E resistir no dia que ele vier. Amém? Glória a Deus. Quando nós somos purificados por Deus, dentro dessa explicação, quando somos purificados por Deus, eu pergunto, como somos purificados por Deus, irmãos? Como? Somos purificados por Deus quando nós procuramos obedecer a sua palavra.
Quando nós procuramos nos esforçar para fazer e para agradar a Deus, amém? E esse povo aqui, eles estavam desobedecendo a Deus, eles estavam desprezando as ordenanças do Senhor Jesus. Por isso, Malaquias fala para conosco aqui, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros que esse povo aqui cometeu, amém? Quando nós somos purificados por Deus, amém? Seu reflexo em nossa vida torna-se cada vez mais claro, amém? Para aqueles que estão ao nosso redor, eles venham ver o reflexo, a claridade de nosso Senhor em nossas vidas, amém? Você tem um brilho diferente. Você é selado pelo Espírito Santo quando você é purificado por Deus, amém? Que nós não venhamos cometer os mesmos erros do pessoal do passado. É por isso que existe a palavra de Deus. Agora nós vamos para o versículo 7 de Malaquias, capítulo 3. Não devemos roubar o Senhor e nem duvidar da sua providência e justiça. Eu não duvido da providência de Deus, porque eu sou uma dizimista fiel da casa do Senhor. Amém? Eu nunca deixei de dar o meu dízimo, graças a Deus, em nome de Jesus. Realmente, vem momentos na nossa vida que vem aqueles pensamentos, aquelas vozezinhas, né? Para você não dar o dízimo, que são a voz de Satanás, querendo bloquear a sua obediência ao Senhor. Amém? Então, ele fala aqui: desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que te havemos de tornar? Né? Aqui esse povo, ele estava desobedecendo a Deus, eles estavam desprezando, né? Ele está perguntando, em que havemos de tornar ao Senhor? Né? O que nós estamos devendo ao Senhor? Né? Muitas pessoas têm dado as costas ao perdão e à restauração por se recusarem a admitir os seus pecados, né? Mas eu creio que isso não está acontecendo com você, né? Você é uma pessoa obediente, né? Você é uma pessoa que procura obedecer a palavra de Deus completo, porque o nosso Deus não é Deus de metade, não é verdade? Não é isso que as pessoas pregam no altar? Que o nosso Deus não é um Deus de metade? Então, os verdadeiros cristãos, eles são fiéis. Eles obedecem os estatutos divinos, os mandamentos de Deus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 12. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 1. Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em cumprir na terra que vos deu o Senhor Deus de vossos pais, para possuir todos os dias que viveres sobre a terra. Amém? Glória a Deus. Agora vá para o 32. Tudo que eu ordeno observarás para fazer. Nada lhe acrescentarás e nem diminuirás. A palavra de Deus aqui em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 1 e 32, ele está falando que não é para tirar nada da palavra de Deus e nem acrescentar. Temos que obedecer o que está escrito aqui na palavra de Deus. Então, vamos para o versículo 8. Diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim e vós toda a nação. Amém? Então, quando eu não sou dizimista fiel, eu mesma estou me amaldiçoando. Não é Deus. Deus, ele te dá o livre-arbítrio para você obedecer à palavra. Amém? 10. Trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal,
que dela vos advenha a maior abastança. Primeiro, eu não tenho que ter dúvida da providência divina do Senhor, não é verdade? Porque eu creio no poder de Deus. Deus, ele só quer ver aqui o que? A minha obediência a Deus. Seguir os estatutos divinos. Não repetir o erro do pessoal lá do passado, ao qual Malaquias estava pregando para que eles voltassem a ser pessoas como os pais deles eram, pessoas fiéis. Mas eles estavam desprezando os estatutos do Senhor. Eles estavam desviados dos estatutos do Senhor. Amém? Glória a Deus. A gente tem que ter a consciência de que nós temos que obedecer a Deus, não importando se Ele vai te abençoar ou não. Eu penso assim, por quê? Lá em Lucas, preste atenção, lá em Lucas, capítulo 12, versículo 20, você sabe o que está escrito lá? Fala da parábola de um homem rico. Ele tinha muito dinheiro. Ele não era dizimista, preste atenção, ele não era dizimista, mas ele era um homem trabalhador. Ele era um homem que foi ali íntegro no seu trabalho, trabalhou bastante, ficou rico, tinha celeiros enormes e ia construir um maior para colocar ali os seus bens, porque o outro não estava dando mais, entendeu? Ele não era dizimista, eu tenho certeza, porque Deus falou para ele assim, olha, hoje eu te pedirei a tua alma e o que tu tens preparado para mim. Então, eu paro para pensar, eu devo obedecer ao meu Senhor. Não importa se ele vai me abençoar ou não. Esse homem, ele não negligenciou a sua vida na terra, ele trabalhou. Porque a palavra do Senhor diz, vai ter com as formigas, ó preguiçoso, não é verdade? Vá trabalhar, não é isso? Mas muitas pessoas, crentes, estão pensando que vai cair do céu a prosperidade. Não, amados. Você tem que entender que Deus, ele quer de você obediência. Tem muitos crentes hoje que não estão dando mais dízimo nas igrejas porque o pastor vai fazer isso, vai fazer aquilo, não importa. O que importa é a sua fidelidade para com Deus. Se você é um verdadeiro cristão, você vai obedecer os estatutos de Deus, tá? Essas palavras aqui que ele falou no versículo 7 de capítulo 3, não é para nós, tá? Não é para nós, porque você obedece os estatutos de Deus e você não está desviado dos caminhos do Senhor, amém? Então não temos que duvidar nada mesmo das providências divinas, amém? Glória a Deus. E esse homem, ele não negligenciou a sua vida, a vida financeira, mas ele negligenciou a coisa mais importante, Deus. Negligenciou os estatutos divinos de Deus. E não adiantou nada, porque ele acumulou muitas riquezas, mas ele não usufruiu, porque ele morreu. Hoje pedirão a tua alma. A morte é inevitável. Então, quando a morte chegar, nós temos que estar preparados para nos encontrar com Deus. Que Deus não venha encontrar nenhuma mancha de pecado no nosso coração, nossa vida. Que a nossa alma esteja limpa, purificada, sem nenhum resíduo na nossa alma. Como o sabão do álcali, que limpa, que deixa tudo claro. Você esteja purificado. E só vão resistir a Deus, o nosso Senhor, quando Ele vier, aqueles que verdadeiramente estiverem purificados por Deus. Amém? Glória a Deus, vamos continuar aqui. E o versículo 11. E por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Existe um demônio, né? Um demônio, todo cristão sabe disso, que existe um demônio devorador, né? Que ele entra na tua área financeira. Mas você for fazer um estudo, esse demônio, ele age não só na área financeira, ele age em todas as áreas da tua vida. Ele destrói casamento, destrói
filho, destrói, dá problema. Então, é o único meio de você repreender esse demônio através do dízimo, tá? Mas que a gente não venha só ficar naquela mente, eu vou dar o dízimo porque esse demônio não vai entrar na minha vida, não. Eu vou dar meu dízimo porque eu sou fiel a Deus. Eu não participo aqui desse versículo 3, do capítulo 3 de Malaquias. Eu sou fiel a Deus. Eu vou continuar sendo fiel até Deus voltar, né? Eu vou estar pronto. Eu vou me preparar. Amém, amados? É isso que nós temos que entender. Porque a pessoa entra na igreja só com aquele pensamento de que Deus vai abençoar a tua vida, que você vai ficar rico, que você vai ficar milionário. Não é isso, não. Temos que obedecer a Deus. O verdadeiro cristão tem que ser dizimista fiel na casa de Deus. Pode ser o pastor, pode ser a pastora, pode ser missionário, pode ser os membros, todos que conhecem a verdade, que não estão desviados das ordens divinas, das normas divinas de Deus, serão dizimistas fiéis da casa do Senhor. Amém? Glória a Deus.